Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar sobre as séries que eu iniciei e finalizei em 2025 e as que eu quero dar continuidade agora em 2026. Eu confesso que 2025 foi um ano muito bom de leituras, eu gostei demais das sagas que eu iniciei, que eu finalizei. Enfim, eu não comecei séries muito longas, apesar de que tem algumas que não tem finalização ainda, então eu não sei se vai ser longa ou não. Mas eu vou começar pela primeira leitura que eu fiz em 2025, que foi Quarta Asa. Então eu iniciei essa série do Empyreano. Eu confesso que eu tava com expectativas altas e elas foram supridas porque eu gostei demais. Eu confesso que em Chama de Ferro, e quem acompanha aqui o canal vai saber, em Chama de Ferro pra mim foi uma leitura muito maçante, muito cansativa, e eu não gostei tanto assim. Achei que foi um livro muito grande, poderia facilmente ter umas 300 páginas. Ainda assim, a saga do Empyreano pra mim é uma série sensacional, me deixou muito entretida, eu gostei demais dos personagens. E é uma série que eu finalizei, e eu digo finalizei entre aspas, porque a série ainda não foi finalizada, mas eu li todos os livros que foram lançados aqui. Então, como um todo, eu finalizei, a saga. E eu recomendo demais se tu gosta de fantasia, romantasia com dragão, porque aqui a gente tem, os dragões são partes importantes da história. Eu não vou falar da sinopse, porque todo mundo já conhece. Quem não conhece, pelo menos já ouviu falar. E quem já leu sabe do que eu tô falando. É uma série muito boa. Eu acho que é um entretenimento muito válido. Então é uma série, a primeira série aí que eu iniciei e finalizei em 2025. As Crônicas de Amor e Ódio também foi uma saga que eu iniciei e finalizei em 2025. É uma trilogia, então são só 3 livros, é bem rapidinho de ser lido. Não são livros enormes, então são livros bem de boas, assim. Eu confesso que eu me impressionei um pouco porque eu achava que a série ia levar a outro rumo, ia ser uma fantasia / romantasia com bastante fantasia, e não tinha fantasia. E sabe o que mais me impressionou? É que mesmo não tendo tanta fantasia nessa romantasia, eu gostei, porque é muito mais focado nas intrigas políticas do universo do que na fantasia, na magia em si. A gente tem ali uma migalha de fantasia, um negocinho assim, tipo, a protagonista tem um dom, mas ela não desenvolveu esse dom. É isso a fantasia. E aí a gente vai vendo ela pensando no desenvolvimento desse dom, enfim, na mãe dela, que também tinha o dom, se eu não me engano. Não lembro direito. O primeiro livro, assim, eu li muito rápido. O segundo também peguei para ler e peguei o terceiro logo em seguida. Então foram livros que eu li um atrás do outro. E eu tenho até eles aqui, eles estão aqui na estante. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Tem os 3 volumes. E aqui então a gente começa com The Kiss of Deception. Essas edições da Dark Side eu acho lindíssimas. Então temos The Kiss of Deception, capa dura. Eu acho que eles ficam muito bonitos assim, ó, na estante, sabe? São livros de tamanhos normais, eu acho, para fantasia. Então, o primeiro volume, The Kiss of Deception. O segundo volume é The Heart of Betrayal. Muito bonito também, eu acho as capas lindíssimas, muito bem feitas. A Dark Side é a editora que eu acho que faz as edições mais lindas. E o terceiro volume, que é The Beauty of Darkness. Os 3 livros eu fiquei lendo assim, querendo entender o que ia acontecer, descobrir, porque aqui a gente tem o ponto de vista da protagonista e dos outros 2 mocinhos. A gente vai ter, não é meio que um triângulo amoroso, é um pouquinho, mas ela acaba tendo mais afeto por um do que por outro. Mas essa parte eu não me apego, porque eu não gosto muito de triângulo amoroso. Eu não sou uma pessoa que ama ler esse tipo de livro, então se a pessoa me fala que tem triângulo amoroso, eu já vou não querer ler o livro. Mas então essa foi uma das trilogias que eu finalizei e recomendo. Se tu gosta de fantasia, romantasia, e que vai ter bastante intriga política, o foco não é a fantasia e sim o universo, a intriga política e como os personagens vão sair dessa situação em que eles se encontram aqui. Eu não lembro de ter ficado entediado em nenhum momento das leituras, tá? Tanto que eu li um livro atrás do outro, e eu não tenho costume de fazer isso, porque eu acabo entrando em ressaca literária. Mas esses livros não me deixaram, então eu gostei bastante de ter lido. Outra saga que eu iniciei, mas essa eu não finalizei em 2025, na verdade é uma duologia,
que é a duologia da Serpente e as Asas Feitas de Noite, que é a duologia das Coroas de Niaxia, né? Livro 1 da duologia Nascidos da Noite. É que Coroas de Niaxia vai ser um universo inteiro que vai ter várias duologias. Então essa aqui é uma das duologias, né? E não é um esquema de pirâmide, né? Porque tu pode ler só essa duologia, mas tu pode ler outros também, se quiser. E eu lembro de ter lido esse livro bem rápido até, ele não é um livro grande, enorme, né? É um livro normal para uma fantasia. Eu lembro de ter gostado, eu marquei bastante coisa ali, ó, bastante coisinhas até. Sabe quando não sente aquela vontade enorme de pegar a continuação? Então, eu não sei se eu vou pegar a continuação. Esse aqui é uma daquelas situações que tu não sabe se tu vai dar continuidade ou não, porque simplesmente não te deixou com aquela vontade de pegar o segundo livro. Quando eu li, logo que eu terminei essa leitura, eu fiquei com vontade sim. Se eu tivesse o segundo livro, talvez eu já teria lido. Eu fiquei assim, meu Deus, porque acaba de um jeito que tem um plot twist ali, acaba de um jeito que tu fica querendo, né, saber mais. Mas eu confesso que hoje, depois de ter passado bastante tempo, passou alguns meses já, eu não tenho vontade de pegar a continuação. Mas esse aqui então é uma duologia que eu não finalizei, mas talvez eu pegue, talvez não. Não é uma prioridade pra mim, mas também não é um livro que, nossa, eu nunca mais vou querer ler a continuação. Não, pode ser que em algum momento me dê vontade, mas eu confesso que muitas coisas eu já nem lembro, tá? Então tá aqui, né? Em algum momento eu posso pegar, em algum momento eu posso não pegar. Vem aí, vamos ver. E eu fui uma pessoa muito influenciada, porque eu não tava com tanta vontade de ler, mas por me falarem ali que tinha vampiros e uma humana vivendo entre eles, eu fui lá e peguei. E confesso que eu gostei, mas é aquele tipo de livro esquecível pra mim, porque eu já esqueci de muitas coisas. Mas o principal, o plot final, eu lembro, então eu acho que daria pra pegar o próximo livro. É uma duologia muito boa, eu recomendo. Se tu gosta de romantasia e gosta de histórias com vampiros, esse aqui é muito bom. Vai ter ali uma competição também, foi bem frenética essa leitura, mas eu não sei por que eu não tô com vontade de pegar o segundo, e eu vou respeitar minha vontade, entendeu? Se eu não tô com vontade, eu não vou pegar. Tem tantos livros pra ler, e aí eu vou estar forçando ler um livro que eu não tô com vontade? Não vou. Eu só não peguei Quarta Asa pra mostrar pra vocês, né? Mas ele tá ali na estante. Eu tenho o primeiro e o terceiro volume. Eu não tenho Chama de Ferro ainda, preciso comprar. Mas tá ali. Agora eu vou mostrando os outros, já que eu peguei aqui os outros livros. Eu tô esvaziando a estante fazendo isso, mas vamos lá. Outra saga que eu iniciei em 2025 e não finalizei foi uma trilogia, que é a trilogia das Peças Infernais, que eu ganhei de uma amiga de aniversário. E eu queria muito conhecer esse universo da Cassandra Clare. Eu não tenho vontade de ler Instrumentos Mortais, eu acho que é a saga principal. Esse aqui se passa antes, tá? 100 anos antes, se eu não me engano. E eu queria só conhecer, por ser uma trilogia, por tu não precisar conhecer o universo antes pra pegar esse aqui, então tu pode ler esse aqui independente. Trilogia com essas capas que eu gosto bastante, que eu acho bonitas, essas capas refletem bastante. O primeiro volume, que é Anjo Mecânico, como eu disse, eu acho essas capas lindas. Tem aqui algumas marcaçõezinhas. Foi o livro que eu mais gostei até agora dos dois que eu li, porque eu não li o terceiro livro. Aí o segundo livro é Príncipe Mecânico, então, com essa capa aqui, também muito bonita. E eu gostei demais, só que aqui eu já peguei um pouquinho de ranço do triângulo amoroso. Como eu disse anteriormente, não é uma coisa que me chama muita atenção. Eu não gosto, não é uma coisa que eu vou querer ler um livro por causa disso, muito pelo contrário, eu vou não querer ler, mas eu não sabia que tinha triângulo amoroso, e também eu acho que ainda assim é válida a leitura, mesmo assim, porque não é o foco da história, mas aqui no segundo livro eu senti que quase foi o foco da história, sabe? Tava me impedindo quase de ler por causa disso, porque eles estão passando por uma situação, a protagonista ele tá tentando descobrir quem ela realmente é. Eles estão passando ali por uma situação de guerra, meio que guerra, né? Eles estão tentando capturar ali o vilão, tem muitas coisas acontecendo. E a mocinha não sabe com quem ela fica, coitadinha. Ela não sabe quem ela ama mais. Na verdade, aqui dá a entender que ela gosta mais de um do que do outro, mas ela não quer admitir isso. Tem um protagonista aqui também, que é o Jem, que tem uma doença, e aí é uma doença que não tem cura, se eu não me engano, e ele tá quase morrendo, e eles querem achar a cura. Tudo isso em volta desse personagem também, que eu achei muito legal. Tô muito curiosa pra ver o que vai acontecer com esse personagem e com os outros também, mas com ele por causa dessa doença. E aí, essa de triângulo amoroso que me pegou um pouco, mas tá tudo bem também. É que me irritou nesse segundo volume, porque foi muito o foco, sabe? É muito tempo inteiro falando, mas talvez isso tenha sido só comigo, não sei, é porque me irritou.
E aí falta eu pegar a Princesa Mecânica, que é o terceiro e último volume, e eu tô meio que enrolando por causa disso do Triângulo Amoroso, vou ser bem sincera. Tem 400 e poucas páginas esse livro e eu não quero 400 e poucas páginas de enrolação de ela tentando decidir com quem vai ficar. Eu quero saber o que vai acontecer, se eles vão pegar o vilão, se eles vão encontrar a cura pro personagem aqui que tem essa doença, o que vai acontecer com o pessoal ali do instituto, do lugar onde ela foi acolhida, porque ela é uma pessoa com magia e tal, e é muito legal. O universo é muito bem construído, a personagem, a protagonista, a magia dela é muito legal de ver. E aí eu li outra duologia, que é uma duologia que eu não tenho aqui, então eu vou deixar a capa aqui para vocês verem, a duologia do Rei Pastor, com Uma Janela Sombria e Duas Coroas Retorcidas, e eu iniciei e finalizei em 2025 essa leitura, e eu posso dizer que eu adorei. Tá? É uma duologia de fantasia, não é romantasia. Vai ter ali o romance, mas não vai ser o foco da história, então esquece, não é romantasia. É uma fantasia muito diferente por causa do sistema de cartas que tem ali no universo. A magia ali é através das cartas. Tu tem que dar 3 toques na carta que ela vai ativar a magia, só que tu não pode usar por muito tempo porque tem consequências de tu usar aquela magia por muito tempo. É um negócio muito legal. Se tu gosta de fantasia, eu recomendo demais porque eu fiquei muito surpresa. Eu não achei que eu ia gostar tanto quanto eu gostei. O hype tava bom, o pessoal falava muito bem, mas eu peguei ali sem, esperar muito e eu me surpreendi, foi uma grata surpresa. Eu já quero ler outros livros da autora, eu gostei muito da escrita dela, nunca tinha lido nada dela, então já é uma autora aí que entrou no meu radar para as próximas leituras. Aliás, ela tá lá no meu radar, porque eu peguei, eu acho que é O Caçador e a Mariposa, eu acho que é esse o nome do livro, que eu quero ler esse ano de 2026. Eu uso o Maratona App para botar as minhas leituras, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu perfil, caso vocês queiram conhecer, e lá tá as minhas metas de leituras para 2026, os livros de fantasia que eu mais quero ler, eu fiz uma estantezinha só para eles lá no Maratona App, porque são livros que eu tô muito ansiosa pra ler, então eu fiz uma estante só pra eles. E, sério, eu adoro atualizar minhas leituras lá. Na estante lá de fantasias que eu mais quero ler tá o livro dessa mesma autora, de Uma Janela Sombria e Duas Coroas Retorcidas, e a última saga que eu iniciei em 2025, mas por motivos de não termos lançamento das continuações ainda, eu não finalizei, e nem ninguém na vida finalizou ainda, porque eu tô falando de Quicksilver. Esse eu não tenho livro físico, eu li pelo Kindle. É um livro assim que eu não tava esperando nada. Não é que eu não tava esperando nada, eu tava esperando pouco, sabe? Eu vi muita gente falando bem, eu vi o hype muito alto e um pessoal falando que era o novo ACOTAR. Porque assim, eu gosto de ACOTAR, mas eu fiquei com o pé meio atrás. ACOTAR pra mim é legal, mas não é nada revolucionário. Então, eu já fiquei, mais do mesmo, sabe? ACOTAR a gente já conhece, mais da mesma história. Eu não sei, eu acho que o pessoal tá falando que é o novo ACOTAR pela sensação do hype e pelo quanto o livro foi bom. Porque ele não é igual. Eu entendo que Quicksilver tem elementos que já existem em outros livros de fantasia, romantasia, mas são elementos que já existem num livro original. Então eu acho que a obra num todo, ela é válida. Eu acho que tu não pode pegar um livro e querer comparar e dizer que um é melhor que o outro, ou esse é a nova cópia, porque as autoras elas podem se inspirar assim e pegar elementos do que já existe, até porque criar algo totalmente do zero, novo, original, revolucionário, uma coisa muito difícil, muito raro, e é uma coisa que nem todos os autores vão fazer, a maioria não vai fazer, na verdade. Muitos livros de fantasia a gente vê ali elementos de Senhor dos Anéis, de Game of Thrones, então a gente vê alguns elementos que autores se inspiram e pegam, e tá tudo bem. Então Quicksilver eu acho que tem ali um pouquinho de ACOTAR nos elementos ali do romance. E eu acabei dando 5 estrelas e favoritando, eu acho que foi o melhor livro que eu li em 2025. Ele ficou ali, acho que no top 1 mesmo. Eu não vou falar aqui da releitura de Trono de Vidro que eu fiz, porque foi releitura, eu já conheci o universo, não vou colocar aqui no tópico, porque eu já finalizei, já não foi finalizado esse ano, foi finalizado em 2023 essa primeira leitura, então releitura eu não vou colocar aqui. Vou colocar séries que eu tô iniciando e finalizando e conhecendo no ano de 2025. E eu tô ansiosa esperando a continuação. Já foi lançado lá fora Brimstone, mas eu tô esperando porque vai vir aí, eu não sei se no primeiro semestre ou no segundo de 2026. Me conta aqui nos comentários as sagas que tu iniciou, finalizou e quer dar continuidade, porque eu adoro saber o que vocês estão lendo também
não só vocês saberem o que eu tô lendo, né? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as sagas que eu iniciei em 2025, que eu finalizei, que eu quero dar continuidade. Vem muito aí, vem muito vlog, vem muito vídeos, talvez de resenha. Vocês gostam de resenha? Me conta aqui também nos comentários, porque eu não faço resenha, mas eu não sei se vocês acabam gostando de ver resenhas ou não, porque as pessoas que acompanham aqui, eu não sei se gostam de ver resenhas, porque eu nunca postei uma, então eu não sei. Tô pensando em resenhar alguns livros aí que eu já li. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!